Salve família vascaína desse mundão de meu Deus, obrigado pela presença aqui. Eu sou o Márcio e esse é o canal Arquibancada Vasco. Claro, vamos falar aí sobre essa grande vitória do Vasco pela terceira rodada do Brasileiro. Apesar de ser o segundo jogo do Vasco e a terceira rodada do Brasileiro, Vasco venceu o São Paulo. Não vou aqui fazer nenhuma análise do jogo, vou falar aqui da maneira que eu vi o jogo e da minha expectativa para esse time do Vasco no Campeonato Brasileiro e em outras competições. Mas já falei muito sobre isso hoje no canal do meu amigo Luiz Fernando, lá do Enquetes da Colina. Fiquei muito feliz de participar lá com ele, a gente bateu um papo muito legal. Eu falo sempre aqui, falei lá também, que assim, a opinião ou então o modo de ver nunca vai ser igual. Cada um tem um modo de ver e recomendo você ir lá assistir, não quer dizer que a minha opinião é melhor ou a dele, mas a gente bateu um papo sobre esse jogo e eu deixei lá bastante coisa da maneira que eu vi esse jogo e eu vou falar aqui com vocês também. Mas recomendo você ir lá se inscrever no canal dele, porque ele traz análise do jogador, os números, quantos toques, por exemplo, quantos toques o Germancano precisa para fazer um gol. Ele traz esse tipo de vídeo lá, são 2 toques, em média. Mas na verdade, os gols dele, ele também trouxe esse número lá durante a live, que o Germancano, ele dos 11 gols dele, 8 ele fez sem precisar dominar a bola. Então esses números, para você que gosta do Cartola, eu também gosto, né? Mas eu não tenho tempo. Eu até falei para ele, pô, eu não gosto muito, mas não é verdade, né? Falei para ele quando ele me chamou a primeira vez, eu não tenho muito tempo, então eu não tenho como analisar como é que estão os jogadores. Esse jogador pelo menos pode ser escalado, mas para você que gosta e tem tempo, vai lá, que ele tem lá uma participação de Cartola, para você botar o seu time, e tem lá o ranking. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, recomendo lá o canal do meu amigo Luiz Fernando, que é o Enquetes da Colina. E como eu estava dizendo, a gente falou muito sobre esse jogo lá, eu vou falar aqui com vocês. Eu vi aí uma evolução muito grande no esquema defensivo do Vasco. O Vasco hoje, eu assisti o jogo, mano, pensando assim, pô, cara, eu acho que o Vasco não vai tomar gol aí não. Porque o São Paulo, apesar de ter um bom time, ele estava jogando errado. Mas ele não estava jogando errado porque simplesmente estava num dia mal. Eles estavam tentando, só que o Vasco estava fechando todos os espaços ali no esquema defensivo. Se você se lembrar bem, ele tirou um jogador de meio de campo, colocou aquele lateral, o Neto Borges, ficou com outro lateral em campo, que era o Henrique, mas puxou ele um pouco para o meio para jogar de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, jogou o Castan pelo meio, o Ricardo Graça pela direita, e o Caio Tenório, lateral ali. E os outros jogadores recuados ali, o Vandrei recuado, marcando, ficou um cordão de isolamento ali que não passava ninguém. Se o São Paulo não tentasse a linha de fundo, ele não ia fazer gol. E quando ele conseguiu fazer uma jogada que trouxe o gol, que foi ali a jogada não sei se foi mão, né, mas que ele marcou o pênalti, foi quando o São Paulo conseguiu chegar na linha de fundo. E eu estava assistindo o jogo pelo Sport TV, e o Lédio Carmona, que é um jornalista e comentarista que eu respeito, não só porque ele parece que tem muita gente que fala que ele é vascaíno, mas o cara conhece o que está falando, é um comentarista que conhece. Então ele estava dizendo, não falando nada sobre o Vasco, que o São Paulo parecia que não ia fazer o gol porque o São Paulo não buscava a linha de fundo. Quando o São Paulo fez uma movimentação ali para trocar os jogadores para tentar a linha de fundo, abrir os laterais, o Ramon Menezes, nosso treinador, que eu estou batendo palmas para ele aqui, ó, palmas para o Ramon. O Ramon descobriu que o Henrique é zagueiro e nesse jogo de hoje, quando o Fernando Diniz, tentou abrir os laterais, o Ramon fez essa movimentação de jogadores que eu acabei de falar. Ele colocou o Miranda para ficar no meio. Não foi nem, acho que saiu o Ricardo Graça. Eu não sei se saiu o Ricardo Graça. Eu acho que não. Eu sei que saiu um outro jogador. E o Miranda entrou o Miranda e entrou o Neto Borges. O Neto Borges jogou na lateral esquerda, o Miranda ficou no meio. Não sei se ele entrou no lugar do Castan depois daquela pancada, que aquele final de jogo ficou tenso. Eu fiquei ali nervoso ali com aquele final de jogo, porque eu não queria que o Vasco tomasse gol e tomasse mais pressão nenhuma. Mas o Ramon, ele tá me parecendo que o cara aprende rápido as coisas. O cara é inteligente, né, mano? Ele era inteligente jogando bola e é um cara inteligente. Tá se mostrando muito inteligente como treinador. Ele fechou os espaços que o Fernando Diniz estava tentando buscar, deixando os laterais
bem aberto. Aquele Reinaldo, ele não estava com... As bolas cruzadas do São Paulo eram tudo da entrada ali. Chegava na entrada da área, pelas laterais e cruzava. Isso aí sempre vai ser bom para o zagueiro. Se o Vasco ficar fazendo isso, a gente vai reclamar. Então acho que o Vasco hoje ganhou o jogo por causa do esquema defensivo. Inclusive o meu amigo lá, Luiz Fernando, falou uma coisa lá que eu na hora não entendi. Grandes ataques vencem jogo, mas grandes defesas vencem campeonato. Eu falei vencem jogo também, né? Mas é verdade, o que ele falou é muito verdade, que a defesa hoje levou o jogo até os 60 minutos, que era os 15 ali, quando 17 minutos, quando o Germancano fez o primeiro gol, levou o jogo até aquele momento de 0-0, porque o São Paulo havia tentado algumas coisas ali. Tá certo, teve um primeiro lance ali, o time ainda não tinha se assentado em campo, foi até um pouco de desatenção, mas o Thales estava ligado e acompanhou o Daniel Alves para não fazer aquele primeiro gol. Mas o São Paulo, ele não me pareceu que ia fazer o gol. Poderia acontecer? Poderia, mas eu estava confiante na zaga. Não era aquele jogador zagueiro que, por exemplo, tivesse o Erle ali em campo. Não tenho nada contra o jogador, não. Mas eu fico nervoso quando esses jogadores estão em campo. Então, ali com aquele esquema que o Ramon colocou, eu acho que o esquema tá bom, que dá pra gente buscar coisa grande nesse campeonato. Falei várias vezes lá, falei umas 3 vezes nessa live de hoje. Ó, o link tá aí na descrição, vai lá, o canal do Brother é bom. Falei lá também que o que ganha jogo e ganha campeonato é organização financeira, pague em dia. Se tiver que pedir para a torcida, peça, mas pague em dia, porque isso daí vai manter esse time focado. Não deixa a política, que esse ano é ano de eleição, afetar esse time. Eu sou um cara otimista, sempre quando eu vou ver o Vasco jogar, independente do adversário, falei isso no último vídeo ou no penúltimo, não sei, independente do adversário, pode ser quem for, eu sempre acho que o Vasco pode vencer, porque o Vasco tem camisa. Claro que se o time tiver uma draga, igual que estava aquele time do Abel, não dava para contar muito com isso. Mas esse time do Ramon, organizado do jeito que tá, falei lá não. Já falei aqui também. Acho que o Vasco vai eliminar o Goiás. Eu acredito que o Vasco vai eliminar o Goiás. Tá certo, é um jogo de 90 minutos, pode acontecer de tudo. Mas o Vasco tem organização para fazer um gol lá, ou fazer mais de um gol, e tem organização para se defender. Acho que o Vasco, na Sul-Americana, já falei aqui, acredito no título do Vasco. A gente debateu lá outros números que esse amigo traz, muito importante, e não se sabe se os times da Libertadores vão entrar tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, por causa desse problema da pandemia. Mas, independente disso, acho que o Vasco pode conquistar. Claro que se entrar esses times com mais jogadores, mais dinheiro, pode ficar mais difícil, mas não tem nada de impossível. Campeão da Sul-Americana, acredito que o Vasco vai ser campeão da Sul-Americana, sim. Agora, não tô adivinhando aqui, não. É o meu pensamento. Com aquele time do Abel, eu ia falar, meu irmão, vamos se salvar aí do Brasileirão e o que seja que Deus quiser. Mas o time organizado do jeito que tá, no Brasileirão ali, meu irmão, de quinto pra lá, ó. Se marcar, belisca o título. Porque, é claro que eu não acredito que o Vasco vai ali apertar os que vão abrir na frente, né? O Galo já tá com 3 vitórias. O Ramon não. O Marrone lá foi o dono do jogo hoje contra o Ceará. Apesar do Ceará ter dado bastante trabalho lá, que é o nosso próximo adversário, deu bastante trabalho o Ceará. Então, tem que ganhar muitos jogos para ser campeão. Mas se chegar ali e estiver na briga, mas eu acredito assim, que o Vasco vai ficar ali ou em 4º lugar, ou em 5º lugar. Aí, mas porque pode ficar em 5º não pode ser campeão? Porque eu acho que o campeão ele vai ficar muito longe do 4º e do 5º. Então, não acredito nada, nem possibilidade de meio de tabela. Com esse time organizado com salário em dia, é o meu pensamento. Mas você pode ter um pensamento diferente. Se você quiser comentar aí, eu vou trocar uma ideia. Mas eu acho isso, galera. Acho que o Vasco tem aí, o Ramon tem um time na mão. Reclamei muito aqui esse ano já da diretoria. Reclamei de quem estava apoiando a diretoria quando não devia, na minha opinião. Como disse aqui, você pode concordar ou não, é normal, democracia é para isso. Mas eu tenho aqui, que já falei aqui, se tiver ruim, várias vezes eu vou reclamar, vou falar, vou botar o dedo na ferida, mas se tiver bom, eu vou dar a cara a tapa. E realmente, esse presidente aí, ele conseguiu manter os salários em dia, mas eu já disse aqui, ele não fez nada sozinho. Ele fez com a sua ajuda. A sua ajuda foi fundamental. Foi fundamental. Sem a sua ajuda ele não chegaria.
E realmente outros presidentes não tiveram esse suporte, né? Tanto o Roberto quanto o Eurico, e o Calçada também não teve, foi o único que fez um bom trabalho desses outros que eu citei, né? Um ótimo trabalho. Mas essa gestão conseguiu passar, não sei como, passar confiança para a torcida depois daquele golpe lá, mas eu estou aqui falando que o trabalho está sendo feito nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda bem que os vídeos têm data, que está sendo um trabalho que pode levar o Vasco a alguma coisa importante, né? Claro que não vamos esquecer que ele, o presidente, quando eu falo aqui eu falo do presidente, mas ninguém faz nada sozinho, entendeu? Ninguém faz nada sozinho, tanto é que a multidão de vascaínos, os 20 milhões de vascaínos, que foi que colocou o Vasco nesse nível aí que está agora, já pagaram funcionários de escola, professores, já cesta básica, já plano de sócio, CT, tudo que você imaginar o torcedor já fez, claro, mas tem que tirar o chapéu que o trabalho, se manter assim, eu acredito que o Vasco pode conseguir coisas grandes. Mas vamos esperar, porque futebol tudo muda muito rápido, questão de um jogo, derrota, vitória. Mas o time do jeito que está jogando, eu acredito que pode chegar ali nessa posição da tabela do Brasileiro. Acho que o Vasco tem tudo aí para beliscar uma dessas competições, ou a Copa do Brasil, que pode ser mais difícil, talvez não. Ou, claro que para conquistar um título sempre é difícil, né? Ou a Sul-Americana, por que não? São 8 jogos, Copa do Brasil também, não vai passar disso. No máximo 10 jogos, eu acho que são 8 jogos, as 2 competições aí que está faltando para chegar lá no dia da taça. Então, até a Sul-Americana nem são 8, são 7. Porque eu acho que tem mais 3 adversários e a final que é um jogo só. Então vamos acreditar. Sou otimista mesmo quando o Vasco vai jogar. Gostei do jogo aí do Vasco hoje. O Benítez jogou bem de novo. O Cano é um matador nato. Faz gol de tudo que é jeito. De cabeça. Faz gol de perna esquerda, de perna direita. Faz gol parando a bola, dominando. Faz gol com a bola rolando. E acho que o Ramon tem um time na mão, tem uma boa espinha dorsal ali, que a gente estava conversando lá. Tem ali o Castan. Tem 2 jogadores de meio de campo muito bons, que é o Benítez e o Andrei e o Benítez. E tem o Germancano, né? Então tem ali uma espinha dorsal. Claro que todo time tem limitação, mas todos os outros times também têm limitação. Então acredito aí que o Vasco pode sim buscar alguma coisa importante e a gente voltar a ser campeão, né, parceiro? Porque qual torcedor vascaíno que não quer gritar é campeão mais uma vez? Você acredita que o Vasco pode ser campeão com o Alexandre Campelo? Se ele manter assim, eu acredito. Quem diria, né? Mas o salário em dia é reforço. Sempre falo isso aqui. Beleza, rapaziada? Meu pensamento é esse. Se você quiser esse tipo de análise, cartola, essas paradas, vai lá. Enquetes da Colina. Tanto Twitter, tem Twitter também. Enquetes da Colina, vai lá no Luiz Fernando, meu amigo de Minas Gerais, falou que depois do jogo ele deu um suador, ficou nervoso. E um abraço aqui pro meu amigo Luiz Fernando. E tamo junto, rapaziada. Obrigado pela sua presença aqui. E deixa aí nos comentários se você acredita que o Vasco pode ser campeão da Sul-Americana. Você acredita? Se você acredita ou não, deixa aí. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Que Deus abençoe a todos. Tô cansado, cheguei do trabalho, fui assistir o jogo, depois fui fazer a live. Agora estou fazendo um vídeo aqui para vocês. Não sei nem que hora que vai sair esse vídeo. Mas muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Aqui, ó. Arquibancada Vasco. Tudo pelo Vasco.